Bom pessoal, mais uma videoaula, concurso da Compesa 2018. Estamos aqui mais uma vez, videoaula 2. O logotipo está diferente, mas você está no mesmo canal, tá pessoal? Perdi alguns documentos, meu computador deu uma panezinha e eu tive que refazer o slide do zero. Aproveitei e mudei a logo da Compesa. A logo da Compesa atual é essa. E no início eu não quis colocar porque ela não é tão conhecida como a logo antiga. Mas eu peguei agora, mudei de ideia e coloquei a logo nova. Então vamos lá. Aula 2 de específica. Finalidade e função do arquivo. A principal finalidade do arquivo é servir como fonte de consulta à administração. Então, a finalidade do arquivo é o administrativo, tá pessoal? O arquivo é criado para a finalidade de consulta à administração. Agora ele pode, com o passar do tempo, servir de base para o conhecimento da história. Então um arquivo, ele pode, com o passar do tempo, servir como base para a história, tá pessoal? Ele pode ser usado com valor histórico. A gente vai ver um pouquinho disso mais à frente. Função principal: torna acessível, disponível a informação contida no acervo documental. Então a função dele é tornar disponível. Função básica: armazenar, guardar e conservar. Característica do arquivo: o arquivo possui essência funcional administrativa, constituindo-se na maioria das vezes de um único exemplar. Então a maioria dos documentos só tem aquele, é um único exemplar. Às vezes tem um limitado número de cópias. Você provavelmente tem seus documentos pessoais que são arquivos para você, dependendo de onde você vai utilizar. E você tem um determinado número de cópia ou às vezes um único exemplar dele, tá pessoal? A gente vai ter uma tabela comparando arquivo, museu e biblioteca, vocês também vão compreender melhor. A característica B, ele conteúdo exclusivamente formado por documentos produzidos ou recebidos. A gente viu isso no conceito na videoaula 1, documento produzido e recebidos. Característica C, tem origem no desempenho da atividade que gerou. Então ele tem a origem no desempenho da atividade que gerou, servindo-se como prova. Característica D, possui caráter orgânico, ou seja, relação entre documento de arquivo pertencente a um mesmo conjunto. Então o caráter orgânico também a gente viu lá no conceito quando a gente fez a primeira videoaula. Aqui a tabelinha que eu falei, a comparação de arquivo, biblioteca e museu. O objetivo do arquivo é provar, testemunhar. O objetivo da biblioteca é educar. Do museu, conservar, entreter. A finalidade do arquivo administrativa, como a gente já viu. A biblioteca já tem a finalidade cultural. O museu, a finalidade didática e também cultural. Temos a origem do arquivo. A origem do arquivo, ele é produzido ou recebido. A biblioteca, a origem da biblioteca é os livros são comprados, permutados, doados. Já o museu, através de exploração científica, doação, coleção. A constituição do arquivo, ele é um exemplar limitado ou um único exemplar. Já a biblioteca são vários exemplares, museus são peças e objetos históricos. Então aí fica ligado nessa tabelinha que a banca pode misturar as bolas e tentar colocar você em uma enrascada. Arquivo público. Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de sua atividade por órgão público, federal, estadual, municipal, em decorrência das suas funções administrativas. Então, se o órgão é público, o arquivo é público. Lembrando aqui o parágrafo 1 que fala: são também públicos
os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público. Exemplo, entidade privada, entidade privada encarregada da gestão de serviço público. Então, uma entidade mesmo sendo privada, mas ela está encarregada da gestão do serviço público, no exercício de sua atividade, o documento é público, tá pessoal? Com certeza a banca pode cobrar esse parágrafo único aqui, coloquei até de vermelho para você não esquecer, tá pessoal? Arquivo privado. Considera-se arquivo privado o conjunto de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de sua atividade. Então, a empresa privada gera arquivo privado. A empresa pública gera arquivo público. Agora, a empresa de caráter privado encarregada de gestão de serviço público, no exercício da sua atividade, ela gera arquivo público. Da natureza do documento. Então, o documento pode ser especial ou especializado. O que é um documento especial? Ele necessita de uma condição de armazenamento especial. Como é que a gente sabe que é especial? Através do suporte. Já foi falado na videoaula 1 o que é suporte, que é o material onde o documento está inserido. Dependendo daquele material, se for um material que necessita de uma condição especial de armazenamento, esse documento ele é especial. Já o especializado é determinada área de conhecimento. Aquele documento ele é específico, de um assunto específico. A evolução. O arquivo pode ser corrente, intermediário e permanente. Vamos lá. Arquivo corrente são aqueles arquivos mais novos, ele tem a maior movimentação, chamado de arquivo corrente. Arquivos novos que tem maior movimentação, que você precisa utilizar várias vezes. Já o intermediário são os arquivos menos utilizados, pouca movimentação. Também pode ser chamado de limbo ou purgatório. Os arquivos intermediários. Arquivo intermediário é um arquivo que você gerou ele já faz um tempinho, você não está utilizando, mas você tem aquela obrigação de guardar. Deixa guardado que quem sabe um dia pode precisar, tá pessoal? Guarda aí até determinada data, depois a gente vê o que é que faz com ele. Arquivo permanente. Lembrando que arquivo corrente tem valor administrativo e arquivo intermediário tem valor administrativo. Já o arquivo permanente, ele já cumpriu o seu valor administrativo e tem um valor histórico. É aquilo que eu falei lá no comecinho, tá? Sobre a finalidade do arquivo. Ele foi criado com a finalidade administrativa, mas com o passar do tempo ele conseguiu um valor histórico. Então ele é um arquivo permanente, ele nunca pode ser destruído. Observação aqui sobre um termo chamado arquivo morto. Para banca, para concurso, para lei, não existe o termo arquivo morto, tá pessoal? Isso não existe. Se cair algum trecho lá com o nome arquivo morto, não é válido, tá pessoal? Gêneros documentais. Então, ele pode ser escrito, textual, iconográfico, sonográfico, filmográfico, digital ou informático, cartográfico e micrográfico. Pelo nome, tenho certeza, todo mundo aqui tem um nível médio, tá sabendo que se trata um escrito, um iconográfico, um sonográfico, um filmográfico, digital e etc. Só coloquei só para vocês terem noções. Creio que não vai cair. Pronto, com isso eu concluo mais uma videoaula. Eu espero continuar fazendo até o dia da prova. Agradeço a participação de todos e peço aquela força aí para vocês me ajudar a ajudar vocês. Valeu pessoal, até a próxima.